CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. E Andréia Salsa já está conosco no estúdio da CBN nesse sábado, dia 4 de outubro. Andréia, bom dia. Bom dia, vocês sabem que eu adoro vir no presencial, né? Porque eu acho que faz toda a diferença. Bom dia para os nossos ouvintes e para os nossos colegas todos aqui. Então, Andréia, a gente está muito acostumada a ouvir as pessoas falando sobre vestir a camisa. Não, porque eu visto a camisa da empresa. Não, porque tal pessoa trabalhou há 15, 20 anos, né, vestindo a camisa da empresa. Esse conceito de vestir a camisa da empresa, o que ele significava e o que ele significa hoje, se é que ele ainda existe? Exatamente. É uma matéria muito legal que saiu na Gama Revista, que é uma fonte que de vez em quando a gente usa aqui no nosso CBN Vida Profissional, porque tem matérias bem interessantes, né? Esse não vestir a camisa, todas as publicações têm conectado a pobre da geração Z, porque eu sempre fico com pena da geração Z, porque tanta gente falando mal, acho que a sensação que eu tenho que só eu que sou uma aliada da geração Z, mas é porque faz essa conexão, né, e tem que não gosta mais de vestir a camisa, ou que não gosta mais da relação CLT, né, tem toda essa implicância, mas essa é uma expressão que sobretudo a minha geração, os mais maduros, vou botar aí 45 anos mais, adoravam usar e ainda usam, né? Que é vestir a camisa. E que, na realidade, significa você ter uma relação de cumplicidade e lealdade a qualquer custo, inclusive abrindo mão da sua vida pessoal e de todas as dimensões que são super importantes. Quando a gente vem para a geração mais madura, realmente não se usa mais, né, essa expressão. Mas se usar, eu acho que a gente está falando de um novo pacto social, que tem uma outra relação com o trabalho. E eu sempre gosto de falar, Patrícia, assim, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar geração, eu vou até dar uma colinha aqui no nome dela para não correr o risco de falar o nome errado, que é uma futurista, que inclusive é uma profissão que nem existia na minha época futurista, né? Na minha época de juventude não tinha, mas hoje tem a beça essa coisa do futurista, que é a Amy Webb. Ela, durante o SXSW 2024, que é o maior congresso de inovação do mundo, ela trouxe um conceito da geração T ou geração de transição. E esse é um conceito muito legal, que significa o seguinte, todos nós somos geração T. Todos nós, os mais maduros e os mais jovens, a gente está transitando e também refletindo sobre o nosso próprio comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas como nós, os mais maduros, também não estão curtindo mais essa coisa de vestir a camisa no conceito de eu dou tudo em prol de uma lealdade desmedida para as organizações, né? Então, acho que tem isso, todo mundo está se movendo e repensando, porque eu sempre trago que tem um deslocamento da centralidade do trabalho acontecendo na nossa vida. É polêmico esse tema, tá, Patrícia? Que é o seguinte, a gente antigamente, né, todo mundo tinha ali o trabalho como centro da vida, né? Todo mundo eu nem gosto de usar isso todo mundo, mas a grande maioria tinha ali o trabalho como centro da vida e todo o restante da vida que desse conta para se enquadrar ali no trabalho. Hoje, o que está acontecendo? A gente está fazendo um deslocamento de centralidade que o trabalho continua sendo muito importante, mas existem outras dimensões da minha vida tão importantes quanto. Então, isso altera muito a forma como a gente enxerga o trabalho e o tal vestir a camisa. O que tem acontecido é que muitas pessoas estão com resistência de revisitar os seus modelos de trabalho. Então, vamos dar exemplo prático do que eu estou dizendo? Muita gente falando, por exemplo, vamos botar aqui o dedo na ferida, mas no sentido de construir e ajudar na reflexão. Varejo, tá? Muitos empresários, líderes reclamando que hoje está muito difícil de ter força de trabalho para supermercados. Por exemplo, para trabalhar em supermercado, inclusive tem várias notícias que já saíram, que tem dinheiro, tem local, mas não tem força de trabalho. Aí a reflexão que eu tenho com muito cuidado, feito, né, estimulado as pessoas a fazerem assim,
Aí, qual é a resposta simples? Não querem trabalhar, é uma geração preguiçosa, colocam Verdade. até culpa na Bolsa Família, enfim. Mas tem dificuldade de fazer uma autocrítica às condições de trabalho oferecidas, né? Que é as condições de trabalho, o salário, né, o bem-estar desse colaborador. E isso tudo a gente precisa ver. Outro setor que tem muita reclamação, restaurantes, porque ninguém mais quer trabalhar como garçom. A rotatividade é grande mesmo. A rotatividade é grande. Vamos fazer aqui um convite. Eu faço um convite mesmo aos nossos ouvintes e às pessoas que, às vezes, simplificam essa dificuldade, falando que é o pessoal que não quer vestir a camisa, que não quer trabalhar, que é preguiçoso. Visite uma cozinha de qualquer lugar que você... Peça para ir na cozinha. Aliás, muitos restaurantes estimulam que você vá realmente conhecer as cozinhas, né? Que é bom, mas os que não estimulam, vá nessa cozinha para ver as condições, a temperatura e ver se faz sentido alguém querer estar naquele período todo, tendo outras possibilidades. Porque o que aconteceu, Patrícia, da minha geração para de agora? A gente está com mais opções mesmo. Sim. Quando a gente tem mais opções, a gente faz um deslocamento, que eu digo, a gente deixa de ser refém. Porque muitas vezes a gente se submete a condições de trabalho porque não tem outra alternativa. É o que os antigos também falavam sobre o medo de perder o emprego, né? Não, eu tenho que vestir a camisa da empresa, porque senão eu vou ser demitido. E se eu for demitido, eu não vou conseguir me colocar no mercado de trabalho de novo. Esse temor sempre rondou, né? Sempre rondou. E hoje tem outras alternativas, né? A gente nunca esteve num momento, inclusive aqui no nosso estado, e isso é motivo para a gente celebrar, os índices de desemprego são muito baixos, né? Então, a gente tem mais opção. Então, inclusive é de ser empreendedor, quem quiser. Exatamente. Aí você vai de volta para o restaurante. A cozinha, às vezes, não está em condições minimamente adequadas. Um garçom, né, que nunca tem um final de semana, que quer trabalhar de domingo a domingo. Será que ele não tem o direito de ter a família, de também querer sair? Então, isso tudo são alterações no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, que às vezes da nossa geração nós não fazíamos essas reflexões e hoje a gente faz. Então, tem aí um reposicionamento de valores, de símbolos de sucesso. Então, eu lembro na minha geração, né, e muitos da minha geração ainda pensam que símbolo de sucesso é você ter um carro importado com banco de couro e uma casa de frente para não sei o quê. Hoje, para a minha filha, né, com 22 anos, eu tenho certeza que esse não é o símbolo de sucesso dela. O símbolo de sucesso é trabalhar num lugar bacana, né? Ou perto do trabalho, ou ter experiências. Então, eu entendo que esse é um tema polêmico, a gente precisa discutir sobre isso, porque a gente está perdendo a oportunidade de aproximar gerações, não tem jeito, a gente está falando de uma questão geracional, sim, mas também lembrando desse conceito da geração T, que é a geração de transição, que somos todos nós, né? Pois é, e vem aquela questão também, tá, eu visto a camisa da empresa, mas a empresa está vestindo a camisa do funcionário, né? Passa um pouco também por isso para os mais novos, né? Total. É um outro elemento, Patrícia, é uma alteração da correlação de forças. Porque o que está acontecendo hoje, e de novo, não só nas gerações mais jovens, mas todas as gerações, a gente reconhece que a empresa é importante para a gente, mas a gente cada vez mais tem consciência que a gente também é importante para a empresa, na cadeia produtiva. Então, as perguntas é assim, olha, ô empresa, eu tenho isso para te oferecer, mas o que você tem para me oferecer? E algumas empresas entendem que isso é um absurdo, né? E aí, como assim você, né, vir aqui questionar? Então, aí fica mais fácil falar que é uma gente preguiçosa, uma gente questionadora, a geração mimimi, ou que as pessoas estão... Enfim, então, por quê? Porque também a correlação de forças se alterou. Quer ver um outro exemplo que eu gosto de dar? Que para os nossos ouvintes refletirem. Tudo aqui é reflexão, né? Então, eu ouço muito assim, as gerações mais jovens, eles saem do trabalho de um dia para o outro, de uma responsabilidade, deixa tudo largado, etc. e tal. Eu falo assim, mas deixa eu só fazer um questionamento aqui. Você já viu, claro que existem exceções, mas na grande maioria, a empresa te avisa com antecedência quando ela vai te demitir? Não. A empresa pergunta se você está com alguma dívida, se você está cuidando de algum familiar, se aquele é o melhor momento para te demitir? Não. Por que o colaborador, o funcionário, o empregado tem que ter tanto... Ó, vestir a camisa aí se modificando. Ó. Por que tem que ter tanto compromisso se a relação não é igual? E aí, hoje...
Muito pelo contrário, as conexões emocionais, elas estão diminuindo nesse aspecto mais pragmático e acelerando na conexão de identificação de valores, de propósito. Tem um autor que fala do engajamento, né, que é uma expressão muito interessante, que diz que antigamente a gente contratava mãos e mentes. Agora, além de mãos e mentes, a gente tem que contratar coração e espírito. Uhum. Não o espírito no sentido religioso, mas no sentido assim, o meu eu, os meus valores, a minha verdade, conversa com as verdades dessa organização, e o coração é a conexão emocional, né? Então, tem aí uma mudança de valores, de entendimento da minha relevância na cadeia produtiva, e quanto eu. Olha a equação. Eu tenho mais opções de profissionais. Eu reconheço cada vez mais a minha importância na cadeia produtiva. Eu estou estudando mais. Quando você pega os índices, inclusive, de qualificação, é claro, gente, que a gente está falando de um Brasil que, infelizmente, tem um abismo socioeconômico, e só para a gente não parecer a cínica aqui, né, falando de uma coisa que não é a realidade de todo mundo. Mas, no geral, as pessoas estão com mais estudo, né, com mais qualificação. Então, eu tenho mais opções, eu entendo a minha relevância na cadeia produtiva, eu estou mais qualificado, eu tenho mais poder no jogo. Então, quando eu tenho mais poder no jogo, eu também começo a querer exigir condições de trabalho. E aí tem um elemento que é polêmico até o fio do último cabelo. Tá polêmica hoje eu estou polêmica. É um tema muito quente, né? Uhum. Que as empresas talvez tenham que começar a pensar em margem de lucro. Porque, imagina, aumentar salário impacta nisso. Melhorar as condições de trabalho impacta nisso. Talvez eu não vá ganhar tanto em cima daquela força de trabalho, que agora tem que ser vista também como uma aliada, e o próprio empresa, o empregador, também compreendendo a relevância dessa força de trabalho para o próprio negócio deles. Então, é muita coisa aí envolvida nesse caldeirão aí de apenas um não vestir a camisa. É muita coisa que está envolvida nesse aspecto. Nesse conceito, quando você fala de que tem que haver uma ligação entre mente, corpo, coração e espírito, né? Talvez seja uma nova camisa, uma nova vestimenta que está sendo proposta para que dos dois lados possam fazer parte literalmente de um mesmo time, digamos assim? Sem dúvida. Eu entendo que as empresas que entenderem isso mais rapidamente vão ter muitas vantagens, porque na resistência de se ter autocrítica e se rever, eu combato, né? Eu critico. Então, na hora que eu falo, não, peraí, é um novo pacto social que está estabelecido na força de trabalho, no ambiente profissional. Então, os símbolos vão se alterar. Então, vamos alterar juntos aqui nessa composição. E, de novo, né, vamos refletir essa coisa da geração Z, porque é impressionante como a minha geração ela está querendo combater. Quer ver uma matéria de um programa importante que eu vi um dia desses, falando que, porque a geração Z leva os pais para entrevista. De emprego. De emprego. Aí eu fiquei pensando assim, mas quantos? Porque é uma tentativa também de colocar todo mundo no mesmo pacote, no mesmo balaio, né? Mas aí, primeiro, quantos você conhece que levaram o pai na entrevista? Segundo, por que não pode ter afeto? Por que eu não posso levar o meu filho que está... Entende? Porque eu sempre digo que tem gente que aprendeu apanhando e quer continuar a ensinar batendo. Se foi bom você estar tão solitário... Um dia desse eu fiz um treinamento, Patrícia, aqui, ouvintes, que uma das pessoas estava falando sobre gerações, relação intergeracional, que é um tema que a gente precisa discutir mesmo. E ela falou assim, porque essa geração Z, você imagina, eu tenho que explicar tudo. Eu sou da época que me botaram lá, eu tive que me virar. Aí eu, com cuidado, porque a intenção não é expor, é muito botar para refletir mesmo. Eu falei assim, olha, tem um elemento que é assim, se você está numa posição de liderança, desenvolver outra pessoa não é opcional. Isso é importante para quem está em posição de liderança. Quem está em posição de liderança tem obrigação de desenvolver a sua força de trabalho. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, foi bom para você estar tão sozinha quando você era jovem, que ninguém te explicou nada e você teve que se virar? Porque tem isso, né? É quase que eu estou ressentida, eu fui tão maltratada, aí na minha hora de maltratar eu vou ter que tratar bem, é quase que isso, né? Então, assim,
tem uma reflexão, se é o que fizeram conosco, será que faz sentido? Somos uma geração, sobretudo a X, né, que é a minha, 45+, que conviveu com muita naturalidade com assédio. E hoje, será que faz sentido alguém gritar com a gente? Quer dizer, nunca fez, né, Patrícia? Mas, então, acho que são reflexões e posicionamentos que as pessoas não querem tolerar. Agora, é claro que tem um ponto de atenção que para mim é central na geração Z, que é a forma. Eu acho que a geração Z, e sempre quando eu estou com eles, eu estou com alguma frequência, né, e gosto de estar no meio deles, porque eles trazem questionamentos que são muito interessantes. Eu sempre falo assim, cuidado com a forma, porque a forma pode acionar um comportamento que vai inviabilizar a sua permanência até nos seus avanços, né, naquilo que você quer. E nesse mesmo treinamento que eu dei, teve uma outra pessoa que deu um exemplo desse comportamento, que uma pessoa da geração Z falou assim, eu ainda não estou ela era chefe, era a liderança, eu não estou convencido que você está me orientando é o correto. Pô, como que é isso, né? Como que uma pessoa fala dessa forma, porque não é nem educado, né? Nem elegante. E isso, quando eu vejo a geração Z, tem uma coisa da forma mais despreocupada, mas o conteúdo é interessante, porque olha o que ele quis dizer, não consegui entender, pode me explicar? De novo, Pode me explicar de novo? E a minha geração não, tinha medo até de fazer essa pergunta, né? E seguir em frente. Então, acho que tem aí oportunidades para todo mundo, a geração Z também, sem dúvida, eu sou uma defensora, Mas não tem um pouco dessa coisa do desafiador, não? Porque quando eu falo para você, eu não sei se você está correta no que você fala, querendo dizer, eu não entendi direito, não tem um pouco dessa coisa do desafio de achar que eu estou sempre certo e a outra pessoa ainda não me convenceu, então ela está errada? Tem uma série de coisas. Tem a primeira coisa que é a juventude, inclusive uma coisa que a gente esquece que um dia já foi. A juventude tem uma coisa de questionar, e que bom, porque o mundo se move também por conta desses questionamentos, mas tem um elemento, e aí tem a ver com a forma, e você está certa nesse aspecto, que o que está acontecendo? Essa geração mais jovem, eles estão questionando, enfrentando a autoridade. E a gente nunca, ou raramente, eu vou falar sobre a minha realidade e o meu entorno, né? A gente sempre teve muito medo de questionar a autoridade. Vou dar um exemplo concreto. Quantos de nós já chegou numa sala, inclusive em fase adulta, tá? De juventude, chegou numa sala para fazer uma faculdade ou uma pós e percebeu claramente que o professor não tinha se preparado, ou a professora não estava explicando ninguém entendendo nada, e a gente tinha medo de questionar esse professor. Porque era uma geração que, inclusive, levantava, não a minha, mas da minha mãe, ela conta muito. O professor entrava em sala de aula, todo mundo ficava de pé. Então, era a autoridade máxima. Então, não se questionava professor, não se questionava pais. Hoje, né, quando a gente fala para o filho, né, por que não? Por que não na resposta, né? E aí, o que banca o por que não? É a autoridade. Aí o filho quer saber, mas me explica por quê. E o chefe também. Né, na hora que a liderança, vamos combinar, quantos de nós já foi liderado por gente que tinha condição de tudo, menos de ser líder, que não sabia direcionar nada, né? E aí a gente vai, e hoje eles perguntam, falam, não entendi. Por isso que eu digo que está na forma, não no conteúdo, porque na hora que um rapaz desse fala, olha, preciso ser convencido, que ele quer dizer o seguinte, não estou entendendo o que você está falando. Né? Não, eu acho ótimo isso, mas o senso de hierarquia, e não no sentido eu mando, você obedece, mas o senso de que eu sou funcionário, ele ou ela é a minha gerente, é o meu supervisor, é o meu minha coordenadora, ou seja, existe um degrau a mais ali. Eu concordo com o questionamento, concordo que precisa ser questionado até para você abrir a cabeça do seu chefe sobre uma questão que ele possa até não ter ouvido. Mas não tem essa coisa de... às vezes eu percebo isso. Essa coordenadora não sabe nada, eu tinha que estar no lugar dela. É a falta de respeito que incomoda, nesse senso de hierarquia. Entendeu? A forma como fala, às vezes, beira a falta de respeito. A forma, eu entendo que realmente é um ponto central hoje da geração Z, que precisa
ajustar. Mas, de novo, me interessa muito o questionamento de que só porque está acima, por que tem que estar acima, né? Em tese, essa pessoa tem que ter mais preparo. E, Patrícia, inúmeras vezes na minha carreira e de tantas pessoas que eu converso até hoje, tem gente que está numa hierarquia acima que não tem a menor condição de estar. Então, é esse questionamento que vem. Mas, de novo, tem uma questão da forma. E a geração Z que estiver nos ouvindo, eu tenho muita gente que me ouve, tá? Da geração Z. Vamos cuidar da forma, porque a forma está inviabilizando os avanços necessários que eu entendo que realmente precisa ter no mercado de trabalho e nos ambientes. É esse quesinho que eu acho que precisa ser melhor trabalhado pela geração Z, porque se eles estão questionando nesse ponto de eu não acho que você me convenceu, eu ainda acho que eu estou certo e você está errado, se eles conseguissem um tom diferente para não beirar a falta de respeito, porque algumas pessoas podem entender, outras podem se sentir mal com isso. E numa hierarquia sobra sempre para o menor, né, muitas vezes. A gente conseguiria chegar num diálogo melhor se eles fossem, não sei se humilde é a palavra certa, mas às vezes eu acho que falta um pouquinho de humildade para não beirar a falta de respeito na hora do questionamento. É o cuidado. Agora, a gente também não pode, de novo... Eles aprendem isso? Pois é, aí vem o conceito de liderança educadora e mentora. Porque na hora que a gente volta para esse jovem e fala assim, ó, vamos aqui, porque tem que ter, é um novo momento, é um novo pacto de trabalho. Antigamente era comando e controle, ninguém questionava nada. Agora o líder ele vai ter que, se quiser avançar nessa geração, ele vai ter que falar, vamos voltar aqui para rever a forma como você falou comigo. E aí é um processo educacional mesmo, né? De o líder como educador e como mentor. Porque eu sempre digo, quem são os filhos, quem são os pais da geração Z? Somos nós, geração X e Baby Boomer, né? E até os milênios no final da linha. Mas eu entendo que também tem esse papel do líder em ajudar essa juventude a ajustar. André, é sempre um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigada mais uma vez e sempre, viu? Muito bom estar aqui. Hoje, 4 anos de CBN Vida Profissional, celebrando essa data. E quero só, para finalizar, fazer um convite que hoje eu vou estar no Shopping Vitória, na loja da AFEC, que é a Associação Feminina de Combate ao Câncer. Então vai lá, que eu vou estar lá de 18 às 21 horas, fazendo meu trabalho voluntário para ajudar esse processo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Andréia.